E o tema que eu tenho para tratar com vocês aqui é: quem é Deus? Veja, que não é um assunto fácil, mas é um assunto muito importante para nós. E antes de começar, eu queria só fazer uma palavra de oração para a gente começar. Antes eu quero ler um texto que fica em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e queremos que Tu nos ilumine, que Teu Espírito fale ao nosso coração para nós entendermos, Senhor, quem Tu és. Não podemos, Senhor, estar equivocados com relação a Teu respeito. Queremos pedir a Tua graça, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, a nos iluminar e orientar e colocar, Senhor, nos eixos, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. E em nome de Cristo eu Te agradeço, Senhor, por tudo que está acontecendo aqui. Amém. Irmãos, é muito comum, eu vou tratar sempre vocês como irmãos, certo? Porque eu já quero me sentir bem íntimo de vocês. É muito comum nós estarmos enganados com relação a uma outra pessoa. É bem comum a gente estar equivocado com relação a outra pessoa. Quem que está aqui nunca passou por uma situação tipo assim: você tem uma pessoa agora que ele conhece, mas ela chega para você e fala assim: olha, cara, eu não ia com a tua cara. Eu te detestava. E eu vou te dizer mais. Eu te achava arrogante, metido, boçal, sem sal, sei lá. Eu te achava tudo. A única coisa que me deixava, vamos dizer, com raiva era saber só que tu existia. Quando eu olhava para ti, tu não me entrava. Tu me entende o que eu estou falando? Tu não me entrava, tu não descia. Quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca já chegou para você, que hoje você conhece, é um amigo, mas que antes chegou para você e depois disse: cara, eu não gostava de você. É muito normal. Já aconteceu isso várias vezes comigo. E eu também já disse isso várias vezes para outras pessoas também. Por quê? Porque é normal. Isso você está equivocado com relação a outras pessoas e outras pessoas também equivocado com relação a você. Isso acontece. Eu já conheci pessoas que no primeiro momento eu fiz uma amizade maravilhosa, então eu falei: poxa, uma amizade perfeita aqui. E a gente começou a desenvolver uma amizade e depois eu notei que aquela pessoa não era aquilo que eu imaginava. E começou aquele sentimento de beleza de uma amizade que é muito bom, começar a escapar entre os dedos, e eu comecei a ficar muito triste. Por quê? Porque eu estava equivocado com relação àquela pessoa, e aquela pessoa me passou certa confiança para mim, e que me deixou muito feliz, mas que depois eu fui descobrir que nada daquilo era verdade. Tudo era mentira. Então, isso nos deixa muito triste, a gente está equivocado com relação a outras pessoas. E quando nós estamos equivocados, quando a gente descobre que estamos equivocados, o que é que nós fazemos? A gente se afasta delas. É a primeira coisa que você vai fazer quando você conhece uma pessoa que acha que conhecia, de repente você vê que está errado com relação a isso, o que é que você vai fazer? Você se afasta dela. E isso, na verdade, é muito positivo, você se afastar de uma pessoa que você estava equivocado. Por quê? Porque nós sofremos
muito por esperar que as pessoas façam aquilo que nós queremos, e quando a gente vê que elas não fazem aquilo que nós queremos, e a gente vê que ela é realmente muito diferente daquilo que a gente esperava. Então a gente acaba fugindo e acaba se afastando dessas pessoas. Veja que interessante, e é importante a gente compreender isso. Você pode me dizer assim, realmente eu estava equivocado com relação àquela pessoa. Mas e daí? Qual é o problema? Se eu estiver equivocado, quando a gente está equivocado, o que é que acontece? Eu me afasto e está tudo resolvido. Não tem nenhum prejuízo. Não tem algo que realmente vai recair sobre a sua vida e que vai lhe deixar muito mal e que você vai sofrer eternamente por isso. Vai? Não vai. Na verdade, você vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu descobri que ela não é aquilo que ela parecia ser. É praticamente você agradece a Deus pelo livramento que você teve dessa amizade, que poderia lhe causar grandes transtornos. Então, o problema todo é que quando a gente descobre que uma pessoa não é aquilo que ela é, e a gente não bate mais com aquela pessoa, a gente se afasta dela. Ótimo. Só que nenhum problema recai sobre a nossa vida. Nenhum problema. Então nós nos afastamos. Mas, será que existe, ou será que tem a possibilidade de uma pessoa que, se nós estivermos equivocados com relação a ela, ou se nós tivermos criado alguma caricatura dessa pessoa na nossa mente e no coração, isso pode afetar, esse nosso equívoco com relação a ela, pode afetar a nossa vida de maneira drástica, desde já, agora e eternamente? Porque se existe uma pessoa assim, meus amigos, a gente não pode estar equivocado com relação a ela. Se existe alguém que nós não podemos estar equivocados com relação a essa pessoa, e nós temos que conhecê-la como realmente ela é, nós não podemos estar equivocados com relação a ela. E nós temos que destruir todos os conceitos errados a respeito dela, para que a gente possa realmente conhecer, porque se ela tem toda essa influência, todo esse poder em nossa vida, a gente não pode viver enganado com relação a ela. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Que se existe alguma pessoa que, se você estiver equivocado dela, essa pessoa tem uma influência na sua vida tamanha que isso pode lhe trazer consequências eternas, você não pode deixar de conhecer essa pessoa. Será que existe essa pessoa? Existe. E o meu papel hoje é falar dessa pessoa para você. Eu vim falar dessa pessoa. E existe a grande possibilidade, entenda bem, existe a grande possibilidade que o conhecimento que você tem dessa pessoa seja equivocado. Seja apenas um rascunho muito mal feito dela. E existe a possibilidade que, como você conhece essa pessoa, seja uma criação de sua mente caída, pecaminosa, que eu acho que vocês já entendem esse termo, né? Caída e pecaminosa, e que essa sua própria mente gera ídolos na sua mente que venha satisfazer as suas conveniências, seus prazeres, as suas necessidades, de acordo com o que você quer. Ou seja, você projeta na sua mente a ideia de uma pessoa e que essa pessoa tem que fazer suas necessidades. Existe uma pessoa que, se você estiver equivocado com relação a ela, toda a sua eternidade está em jogo. E isso é muito sério. Nós não podemos brincar em estarmos equivocados com relação a essa pessoa. E essa pessoa com quem você não pode estar equivocado é que tem implicação na sua alma. A sua alma está em jogo no conhecimento que você tem em relação a quem? A Deus. Essa pessoa é Deus. Você não pode estar equivocado em relação a Deus, como você pode estar equivocado em relação a qualquer outra pessoa. Porque se você estiver equivocado em relação a uma pessoa, você simplesmente se afasta dela. E se você estiver equivocado com relação a Deus e você se afastar de Deus, você corre grande perigo. Sua alma está em jogo. Por que eu disse que você pode estar equivocado em relação ao conhecimento de Deus? Por que eu falei isso? Para sabermos quem é Deus, a melhor maneira de começarmos a compreender Deus, algumas realidades que nós temos que ter acerca de Deus, a melhor maneira é compreendermos como Deus ele é explicado hoje.
E a melhor maneira como nós compreendemos quem é uma pessoa é primeiramente sabendo quem ela não é. Geralmente, se você quer conhecer uma pessoa, você primeiro tem que saber quem ela não é e você conhece ela de maneira mais adequada. Por exemplo, o que Deus não é. Como é que Deus é pregado hoje? Todos vocês aqui já ouviram falar de Deus, né? Você abre a televisão, o rádio, você escuta várias coisas a respeito de Deus. Vocês têm um conceito, vamos dizer, formatado já a respeito de Deus. E a maneira como você conhece a Deus deve ser como Ele é conhecido hoje, geralmente nas rádios, nos programas, né? As pessoas falam aí dele. Primeiramente, como Deus é pregado hoje? Primeiramente, Deus é pregado como um Deus de amor. Não é isso? Amém, Deus é amor. Mas o amor de Deus ele é pregado de uma maneira como se nada mais existisse em Deus. Tudo é o amor. Tudo é amor. É como se Deus ele abrisse mão de tudo por causa do amor dele. É como se Deus abrisse mão da sua justiça por causa do amor. É como se Deus olhasse para você, olha, eu te amo tanto que você pode viver a sua vida do jeito que você quer e não tem nenhum problema. No final das contas eu te amo. Isso é um grande equívoco. Nós não podemos estar equivocados com relação a isso. É por isso que o pecado ele é tolerado e permanece na vida de muitos. Por quê? Porque em nome do amor, Deus, Ele não vai fazer nada com você. Então, porque o amor ele é colocado em um pedestal tão grande, nós criamos um conceito desequilibrado de Deus. Para uma pessoa que conhece um Deus que é somente amor, ela não vai aceitar que Deus possivelmente possa trazer sofrimento, aflições e provações sobre a sua vida para moldar o seu caráter, moldar a sua personalidade. Você vai ter grande dificuldade quando a Escritura vai dizer que nós temos que nos gloriarmos nas nossas aflições, porque Deus trabalha moldando o nosso caráter para nos fazer uma pessoa mais forte, mais parecida com Cristo. Então você vai dizer, opa, peraí, tem algum erro aqui. Como que Deus é amor, Ele vai me trazer um sofrimento? Você já começa a ter um desequilíbrio em relação a conhecer a Deus. Porque Deus não vai te trazer sofrimento, porque você aprendeu que Ele sempre é amor, então Ele não pode fazer nada disso. Deus também é conhecido hoje como um agente de prosperidade e o céu é um balcão de serviços espirituais. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que você pede a Deus, Ele tem que te dar. Nós esperamos de Deus casa, carro, um lindo e maravilhoso namorado, uma linda e maravilhosa namorada. Nós esperamos tudo de Deus. Esperamos que Ele nos dê tudo que é material e que nos faça gozar de prazeres terrenos, de uma idolatria a nós mesmos. Nós pedimos a Deus as coisas para nós nos idolatrarmos e às vezes nós não temos noção disso. E queremos que Ele faça. Na verdade, nós precisamos que Ele faça isso, porque nós pedimos, se Ele amou, Ele vai ter que dar, porque Ele não vai nos deixar sem isso. Por exemplo, o Deus que é pregado hoje na televisão, nas rádios, é um Deus o quê? Um Deus Papai Noel. Que Ele tem que te dar muitos presentes. E que você pode pedir, porque Ele vai lhe dar. E ai dele se Ele não te dá. Você fica com raiva e vira as costas para Ele e você não quer mais conversa com Ele. Porque Ele não lhe obedeceu. Não é assim muitas vezes que a gente escuta e que a gente vai criando conceitos de Deus? O Deus que nós temos hoje é como se fosse um amplificador. Como assim? Nós pegamos o amplificador e nós ficamos aumentando as frequências. Então nós aumentamos a frequência do amor, da misericórdia, da graça e a justiça de Deus, a ira de Deus. Né? Nós colocamos para onde? A santidade de Deus, a gente coloca lá embaixo, né? Ninguém fala sobre isso. A gente amplifica Deus de um modo que Ele possa nos servir e que Ele possa nos dar tudo aquilo que a gente precisa. E nós temos essa concepção de Deus, que na verdade, Ele tem que trazer de volta aquilo que nós perdemos e a nossa vitória tem que ser sabor de mel. Né? É assim que a gente vê hoje, que todas as nossas vitórias têm que ter sabor de mel e que a gente tem que, de alguma maneira, receber isso dele. E também Deus é conhecido hoje como o quê? Um milagreiro, um amigão hippie. Né? Não, Jesus é muito brother, cara. Tu é louco, Jesus é fantástico, é brother e tal. E você trata Ele com uma intimidade tão grande, uma coisa assim, isso é bacana. Deus tem que ser íntimo seu.
Mas, às vezes, essa intimidade fica parecendo mais como se ele fosse um guru, tá entendendo? Um Aladim, que você vai lá perto dele, para assim, Senhor, dá 3 esfregadinhas, faz um pedido, ele te dá, tu fica muito feliz. Nem criança, né? Quando quer alguma coisa, chega pra gente... É que nem esposa, quando chega que quer alguma coisa do marido, é desse jeito. Ela chega, amorzinho, amor, aí prepara alguma coisa, chega, ih, tem alguma coisa. Quer alguma coisa. Então chega todo, né, armado, prepara a cena, aí... consegue, né? Porque homem é besta, né? Ama a esposa, então dá. Mas arma tudo. O marido também é do mesmo jeito. Quando quer algo da esposa, ele vai, né? Então ele vai devagarinho ali, faz uma média. Minha filha, vamos ali tomar um sorvete. Ela, oxe, nem de sorvete eu gosto. Não, mas eu quero ter um ali que você pode gostar. E tal. Você começa a criar artimanhas para quê? Para poder, né? Depois você chegar, ó, vamos fazer isso. Para ela estar do seu lado. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente pega e chega para Deus e fala, Senhor, tu sabe que eu não quero mais fazer isso, e começa a chegar perto de Deus e querer se relacionar com Deus. Aí quando você consegue aquilo que possivelmente você pode até achar que foi Deus que deu ou não, você faz o quê? Depois que está com o presente, você sai para brincar e esquece de quem te deu o presente. Você não quer saber quem foi que te deu, você quer saber do presente que você tem. Então, irmãos, Deus, ele é mais conhecido hoje pelo que ele não é, pelo que ele é. Infelizmente, você pode ter um conceito hoje de Deus, mais pelo que ele não é. Hoje muitos tratam Deus como um banqueiro. Você dá dinheiro para ele, ele coloca lá e gera juros, e depois lhe dá tudo de volta. Quando na verdade Deus nunca nos prometeu certas coisas que hoje a gente pede, outorga com que ele tem que nos dar, e a gente coloca ele no canto da parede e diz, olha, eu determino, tu prometeu, tu tem que me dar. Eu quero que você me dê, você tem que me dar. Você não é homem, não? Você vai mentir? E a gente coloca Deus no canto da parede e quer que Ele resolva aquilo que Ele nunca prometeu resolver. Ou dar aquilo que Ele nunca resolveu dar. É importante nós não estarmos equivocados com relação a Deus, porque esse equívoco relacionado ao conhecimento de Deus, ele vai nos trazer, irmãos, prejuízos eternos. Isso é prejuízo eterno. É a sua alma que está em jogo. Não é nada além, mais do que você, a sua vida está em jogo. Não é nada material. É a sua alma que está em jogo. Então, já que nós temos tantos conceitos errados de Deus, eu preciso de uma fonte segura para conhecer a Deus. E qual seria essa fonte segura? As Escrituras. É a única fonte segura. Somente a Bíblia é a única fonte segura que você pode conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é. Não adianta você buscar Deus fora de... Obrigado, irmão. Fora das Escrituras. Você não adianta buscar a Deus na natureza, no yoga, sei lá onde mais. Não adianta. Você só vai encontrar Deus como Ele é nas Escrituras Sagradas. Fora disso, você não vai encontrar. Deus resolveu se revelar nas páginas das Escrituras, inspirando homens a escrever o que estava de acordo com os seus propósitos. Deus não quis deixar o homem sem conhecimento dele. Por isso, ele resolveu se claramente se revelar na Escritura. Você tem que saber que se você precisa conhecer a Deus, você só vai conhecer a Deus através da Escritura. Fora dela, você não conhece a Deus. Como Deus se revela na Escritura? Como é que Ele se revela? Deus se revela como eu sou, todo-poderoso, majestoso, criador e sustentador de toda a história humana. Ou seja, todas as páginas da Escritura cumprem e relatam esse propósito, que Deus, Ele é o quê? Criador, sustentador e consumador. Ele é todo poderoso. Tudo está nas mãos dele. Tudo está no controle dele. E é nas Escrituras que encontramos o relato do profeta Isaías, esse que a gente leu no começo, de Isaías 6. Esse profeta Isaías, ele tem uma visão de Deus. E Isaías nos mostra em um texto terrivelmente magnífico. Eu gosto de usar essa palavra, terrivelmente magnífico, porque é muito lindo esse texto. E a majestade, ele fala sobre a majestade da santidade de Deus.
E isso nos ajudará a conhecer a Deus como realmente Ele é, tirando esses equívocos que porventura você possa ter dele, essas caricaturas que a gente começa a formatar no nosso coração e na nossa mente de quem é Deus, e quando a gente vai se aperceber de como as Escrituras revelam Deus, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Esse aí não é o Deus que eu conheço. Não, esse Deus aí não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o Isaías nessa visão dele, ele tira os nossos equívocos, ele nos mostra realmente como Deus é. Isaías nos mostra como Deus é nessa revelação dele. Então, já que eu já li para vocês o texto, eu vou falar rapidamente o versículo e eu vou começar a explicar esse texto para vocês. Isaías, quando tem essa visão e que os serafins estão voando e os serafins estão exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é exclamada diante de toda a terra. Os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é Deus. Eles nos dá uma visão, os serafins, de quem é Deus. Se você quer conhecer a Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus é santo. Deus é santo. A primeira coisa que uma pessoa tem que ter em vista quando quer conhecer a Deus é que Deus, Ele é santo. É a santidade de Deus. Se você conhecer Deus sem conhecer a santidade de Deus, não é Deus. É um outro Deus criado. Não é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, Criador dos céus e da terra, que te criou, que te formou. Ele é santo. E o que é a santidade de Deus? O que ela representa? A santidade de Deus é a excelência propriamente dita da natureza divina. A santidade de Deus é a sua essência. Para você ver como isso é algo muito sério, em Êxodo diz o seguinte: o grande Deus é glorificado em sua santidade. Em Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem pode contemplar, tolerar a maldade. E como nenhuma outra, essa perfeição de Deus, a santidade diante do trono de Deus, ela é bradada pelos serafins: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus jura por sua santidade. Deus jura pela santidade dele. Ele diz que uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. Ou seja, Deus jura pela santidade dele, porque a santidade dele é a maior expressão de Deus. É a sua santidade. Então, Deus é santo e a sua santidade nos leva a conhecer, sabe o que de Deus? A justiça de Deus. Porque Deus é santo. Então, qual é o problema que nós temos aqui por causa de Deus ser santo? Você fala: não, Flávio, tudo bem, Deus é santo, amém, santo, santo, santo. Mas qual é o problema isso para mim? O que é que implica? Qual é a realidade da santidade de Deus na minha vida? Você pode dizer: o que é que eu tenho a ver com isso, né? Com relação se Deus é santo. Isaías, no versículo 5, ele diz o seguinte: então gritei, ai de mim. Ai de mim. Quando Isaías tem essa visão de Deus em sua santidade, ele grita: ai de mim. Ai de mim. A santidade de Deus expõe quem nós somos de verdade. Quando você contempla Deus em sua santidade, a santidade de Deus, irmãos, ele expõe as trevas que existem dentro de nós. Isso é o que a santidade de Deus faz. Quando Isaías estava diante de Deus, as trevas que existiam em Isaías foram colocadas para fora. Isso é o que acontece quando nós contemplamos um Deus santo, santo, santo. Por que vocês acham que não se fala mais de santidade de Deus hoje? Como se deveria? Porque Deus não é conhecido pela sua santidade hoje. Deus é conhecido por tudo que Ele pode te dar, por tudo que Ele pode te oferecer. Mas Deus não é conhecido por sua santidade. Por quê? O que nós vemos hoje no discurso simplesmente são bênçãos, vitória, prosperidade, conforto. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus? Cadê a santidade de Deus? Onde que nós contemplamos a santidade de Deus em tudo isso? Parece que se esqueceram da santidade de Deus. Por que não exaltamos a glória de Deus em sua santidade? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas não querem encarar a si mesmas como são.
Porque elas preferem abafar esse conhecimento de Deus, porque assim suas mentes ficam tranquilas e confortáveis em suas próprias trevas. E você continua fazendo o que você quer, vivendo em pecado e sendo o que você é. E você não é confrontado por essa verdade da santidade de Deus, de quem Deus é realmente. Esse conhecimento da santidade de Deus atribula e inquieta o homem, irmãos. Eu me lembro que toda a vida quando... eu sempre gostei muito de rock, de heavy metal. Eu tinha bandas, já toquei em Ceará Music antes. E sempre quando eu chegava em casa, depois dos shows, eu ia dormir com um pensamento que atormentava meu coração. Eu ia dormir e sabia, se eu morrer, como se diz, né? Se eu acordar morto, né? Como é que acorda morto, né? Se eu morrer dormindo, eu sei que eu não estou em boas condições. Porque eu sabia quem eu era. Nós sabemos quem nós somos de verdade. Nós sabemos que se porventura fosse passado aqui um slide de pelo menos 5 minutos dos nossos pensamentos durante o dia, nós sairíamos aqui correndo e nunca mais não queria mais ver ninguém aqui com vergonha. Nós sabemos quem nós somos. E a santidade de Deus, ela me atribulava. Quando as pessoas falavam, Deus é santo. E quando eu falava, vixi, cara, eu estou numa condição muito complicada. Isso me atormentava. A santidade de Deus. Em desespero, Isaías grita, ai de mim. E isso nós devemos gritar quando somos expostos a um Deus santo. Ai de mim, ai de mim. A santidade de Deus lhe faz você ser apartado, faz ele ser apartado de todo o pecado, de tudo que é imundo. Nós somos pecados, nós somos imundos. Vocês acham que já aprenderam isso hoje? Então, se Deus é santo e Ele é apartado de todo o mal, de todo o pecado, nós somos pecado. Nós somos imundos. Vocês verem a seriedade da coisa, como ela vai se colocando em engrenagens e que as coisas vão complicando para nós? Onde está o problema em tudo isso para nós? Qual é o problema? Isaías exclama, ai de mim, estou perdido. Ele diz, estou perdido. Por que Isaías exclama que ele está perdido? Porque ele compreendeu o centro do problema em contemplar a santidade de Deus. Quando ele contempla Deus, quem é Deus em sua santidade, ele diz, estou perdido. O problema aqui é que Deus é santo e nós não. Ou seja, isso é um grande problema para nós. A santidade de Deus é um grande problema. Dizer quem Deus é verdadeiramente hoje, e tirar essas caricaturas de quem Deus é, e tirar esses falsos equívocos de quem Deus é, e nos apresentar um Deus que a Escritura revela que Ele é santo, 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 gera um grande problema para mim e para você. Quando conhecemos a Deus em sua santidade, não podemos escapar de estar cientes de sua justiça. A justiça de Deus, ela provém de sua santidade. De uma justiça que é justa, santa e que requer a nossa condenação pelo fato de sermos o quê? Pecadores. E isso nós sabemos que somos. Devido a essa realidade de estarmos em oposição, em rebeldia a Deus, às suas leis, a justiça de Deus, que é santa e apartada de todo pecado, requer a nossa condenação, e isso é justo. Deus é justo em requerer a nossa condenação, porque Ele é santo e nós não. Por isso que o profeta diz, estou perdido. Isaías sabia muito bem que ele estava realmente perdido. Como que Isaías evidencia a sua perdição? Como que Isaías nos mostra? Quais são as atitudes que Isaías demonstra que ele estava perdido? Que por isso ele exclamou, estou perdido. No versículo 5 também ele diz o seguinte, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías conhece a Deus como Ele é, santo, apartado de todo o mal, de todo o pecado, a justiça de Deus e a ira de Deus clamam contra nós. Eu estava na festa de formatura da minha irmã do meio,
Isso foi, acho que foi ano passado. E na hora da valsa, eu fui dançar a valsa com ela, e eu fiquei contemplando todo aquele momento muito bonito, as pessoas alegres, que é um momento fabuloso quando eles terminam todo um período de estudos e quando estão ali alegres, se confraternizando, rindo, todo mundo muito feliz, é um momento maravilhoso. Mas naquele momento, quando eu estava dançando com ela, e eu olhando aquilo tudo, me veio uma terrível tristeza no meu coração, olhando para todas aquelas pessoas ali alegres, eu fiquei muito angustiado no meu coração, e eu pensei assim, quantas pessoas aqui nessa festa estão alegres, se divertindo, e que elas têm um conceito equivocado de Deus, e que se elas soubessem que a ira de Deus está sobre a vida delas, elas não estariam tão alegres como deveriam, e na verdade elas estariam clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus que Deus salvasse elas de um tormento eterno. E eu fiquei tão angustiado, mas eu dançando a valsa, e eu sou péssimo de dançar a valsa, eu nunca fui bom em dançar nada mesmo, graças a Deus. E eu fiquei ali pensando, e eu fiquei... Como é horrível nós estarmos equivocados em relação a Deus. Por quê? Porque lá em João 3:36, você pode até pensar que isso, poxa Flávio, mas isso é muito pessimista, é um pensamento muito para baixo, muito down, pessimista e tal. Mas irmãos, essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Que a santidade de Deus gera uma justiça perfeita, justa, santa e boa, e que requer de mim, de você, a condenação, porque Deus é justo e nós não. E lá em João 3:36 diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja que versículo, irmãos. O que João diz aqui, ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas o que é que permanece sobre essa pessoa? A ira de Deus. Veja como isso é muito diferente do que o que nós escutamos. Porque geralmente você ouve nas ruas as pessoas chegarem e dizer, olha, Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Quando na verdade essa pessoa, sobre a vida dela pode estar o quê? A ira de Deus. E ela não sabe disso, e ela vai viver equivocada o resto da vida achando que Deus a ama, quando na verdade ela vive em pecado, e a justiça de Deus, pela sua santidade, requer a condenação dela. E sobre ela está o quê? A ira de Deus. Veja como é sério nós estarmos equivocados com relação a Deus. Porque se você estiver equivocado em relação a algum amigo, você deixa, se afasta, tudo bem. Mas em relação a Deus, não. Você não pode fazer isso. Porque a sua vida está em jogo. A sua alma está em jogo. A sua eternidade está em jogo. Quando você conhece a Deus em sua santidade, você percebe que a justiça de Deus ela é justa. Ela é muito justa. Somente compreendendo, irmãos, a santidade e a justiça de Deus, a sua ira pelo pecado, é que podemos tirar esse conceito falso e equivocado que a gente vem colocando e guardando em nossa mente e em nossos corações, em relação ao amor de Deus. Porque achamos que Deus é amor e colocamos o amor de Deus acima de todas as coisas e que Deus vai tolerar nossos pecados e a maneira com que nós vivemos. Não, não vai. Não vai. O amor de Deus ele é muito maior do que esse amor barato que é pregado hoje, voltado para coisas passageiras, para coisas que perecem. É muito maior o amor de Deus do que isso. A justiça de Deus ela não é igual à nossa, ela é santa. A justiça de Deus nos leva a compreender a sua ira de maneira bíblica. E muitas pessoas não falam sobre Deus se irar. Por quê? Porque isso não é legal. Deus é amor. Ninguém vai falar de Deus se irar. Que conversa é essa de Deus se irar? Isso não existe. Quem se ira somos nós. Deus é sempre bonzinho, com um sorriso lá, está acalmando as brigas, tudo. Não. Isso é um grande equívoco também. A ira de Deus, ela
é existente e atuante, e ela é santa e justa. Por quê? Porque Ele é santo e justo. Muitos cometem o erro de achar que a ira de Deus ela não é coerente com a sua santidade, com a sua bondade, com o seu amor. E assim descartam dos seus pensamentos como se não pudesse existir, ou seja, como se Deus não pudesse se irar. Fica, não, mas Deus é bom, Ele não vai ficar irado. Você acha que Deus vai se irar? Não vai. Tem certeza. Pouco se fala sobre Deus estar irado. Os pregadores aí da televisão, os evangelistas, eu já ouvi eles falando, é o contrário, justamente o seguinte: a primeira coisa de que todos precisam saber é que Deus não é um Deus irado. Deus não está irado com você. Ele ama. Nós sabemos que Deus ama pecadores. Mas será que Ele está lhe amando na condição que você está? Ou segundo João 3,36, a sua vida está a ira de Deus ou o amor de Deus? Porque quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre a vida dele. Então, ou você crê ou você não crê. Ou está a ira de Deus, ou está o amor de Deus e sua justiça para salvar a sua vida. Tem uma grande frase que se eu começar aqui, todo mundo já brincou dessas palavras assim, eu começo a falar e você completa a frase, né? Então, por exemplo, quando tem uma frase que essa todo mundo já conhece, diz assim: Deus odeia o pecado e ama o... Né? Vamos lá, vocês sabem, né? Deus odeia o pecado e ama... Será que isso é bíblico? Eu sempre escutei isso, desde muito tempo. Desde que eu era pequenininho. Sempre escutei isso. Será que isso é bíblico? Que Deus ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Em certa medida, sim. Mas, do jeito que é colocado hoje, é o seguinte, é como se fosse assim, olha, você pode viver a sua vida de pecado, mas Deus lhe ama porque Ele é amor. E no final das contas, tudo que você for fazer, Ele vai te perdoar. E no final das contas vai se dar tudo bem. Fica tranquilo, não tem medo de nada. Em Salmos 7,11, diz o seguinte: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias, que se ira todos os dias. Em Romanos 1,18 diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Em Salmos 5, 4 e 6 diz: tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não podes habitar. Os arrogantes não são aceitos em sua presença. Odeia todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Quando as Escrituras falam da ira de Deus, que é proveniente de sua justiça, que é proveniente de sua santidade, é como se Deus estivesse irado. A figura de Deus no Antigo Testamento é como se Deus estivesse muito irado e como se fosse um touro assim olhando para você, escavando os pés e querendo partir para cima de ti com toda a força que ele tem. Eu acho que não deve ser uma figura muito legal, né? Você está de frente, de repente você vai passando em uma daquelas fazendas que tem, você vê um touro olhando para você, bufando, e você já se desesperava se não tivesse uma cerca. Você fica tranquilo porque tem a cerca, mas imagine se aquela cerca fosse tirada. É assim que no Antigo Testamento é essa figura da ira de Deus. Nós precisamos ser alertados e todos os homens precisam saber que Deus estende as suas mãos todos os dias aos pecadores. Mas um dia Deus vai tirar. É como se Deus ficasse te chamando e colocasse a cerca. Mas um dia essa cerca vai ser tirada e a ira de Deus vai vir sobre aqueles que não creem no Filho. Ou seja, um dia Deus não vai mais chamar. Um dia a ira de Deus será derramada totalmente. Por isso que a maior necessidade hoje é de você saber quem Deus é. E você não está equivocado em relação a Deus. É saber que Deus é santo. E por isso que o problema do pecado é sério demais para que o homem não saiba disso. Você tem que saber que o problema do pecado é muito sério. Porque o pecado é contra Deus. Todo o pecado é contra Deus. Então você está ofendendo alguém que é infinitamente santo. Então o seu pecado é infinitamente uma ofensa
contra Deus. Então você merece infinitamente uma condenação por causa disso. E pelo pecado ser contra Deus, temos um grande problema aqui, na qual eu queria que você visse que eu e você, nós estamos inseridos dentro desse problema também. Que é um dos grandes problemas da Escritura. Em Provérbios nós encontramos um problema filosófico ali, teológico das Escrituras, que nos faz tremer. Que nos deixa, de certo ponto, muito temerosos, e deve deixar mesmo. O que justifica, lá diz assim em Provérbios, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Eu vou ler novamente para você entender. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Por exemplo, se estamos vivendo um momento de muita insegurança em Fortaleza, e de repente você é assaltada e alguém rouba todos os seus pertences, e aquela pessoa é pega em flagrante, mas vai para a delegacia, e quando chega na delegacia, o delegado chega e diz, pega suas coisas, você vai para lá, reconhece ele, sabe que é ele, e de repente o delegado chega e diz, não, pode ir embora. O que é que ele está fazendo aí? Ele está justificando o que aí? O perverso, não está? Porque ele era para ser condenado. Ele foi pego, então aí está justificando. E de repente, podem prender alguém que não tem culpa de nada. Então esse texto está falando sobre isso, que o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para Deus. Deus detesta esse tipo de atitude, de quem condena quem é justo e de quem absolve alguém que é culpado. Por quê? Porque Deus é justo. Ou seja, e essa palavra abominação, ela é muito forte na Bíblia. Não tem mais nada terrível na Bíblia, é uma palavra forte e é algo odiável para Deus. E o que é odiável aqui nesse texto? O que você entende aqui que é odiável, que Deus odeia? É a pessoa que justamente pega uma pessoa que é culpada e liberta ela, e pega uma pessoa e prende uma justa. Isso eu acho que você e eu, nós não vamos tolerar isso. E é o que nós exclamamos todo dia, é que as pessoas que são pegas, os criminosos, sejam punidos pelos seus atos. Nós aprendemos que Deus é santo e por causa de sua santidade, a justiça de Deus é santa e justa, ok? Aprenderam isso aqui, ok? Não tem mais, com certeza você vai se lembrar disso. Então, como nós podemos nos livrar dessa situação? Como podemos? Será que podemos nos livrar de nós mesmos? E o que nós podemos fazer com relação a isso? Nós não podemos tolerar, se nós não toleramos, quanto mais Deus. Veja que situação complicada. Se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Por quê? Porque o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são diante de Deus um como o outro. Então Deus, Ele não pode absolver alguém que é perverso. E esse perverso somos nós. Então, que situação? Se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Deus é o juiz de toda a terra e o dever de Deus é garantir que a justiça seja feita e o mal seja punido. Não é o que nós imploramos todos os dias, que os criminosos sejam punidos e que a justiça deixe de ser corrupta. Todos os dias a gente vê isso. Não ficamos irados com a impunidade, principalmente quando um criminoso assumido é culpado e é solto e colocado nas ruas. Todos nós ficamos irados com relação a isso. Será que podemos esperar menos justiça de Deus em nos condenar e nós somos réus culpados e assumidos? Do que exigimos de nossos juízes, eu creio que não. Nós assumimos e dizemos, Senhor, Tu és justo em nos condenar. Para concluir, você deixa a sua família em casa e vai trabalhar, e quando retorna você vê muita ambulância na frente da sua casa, você vê muito aquele alvoroço e você começa a se desesperar e de repente você chega perto de casa e você nota que toda a sua família foi assassinada. E que o próprio assassino ainda está dentro da sua casa e acabou de ser preso, está lá com as mãos sujas de sangue, matou seu pai, sua mãe, seus irmãos, matou todo mundo. E ele está lá preso dentro já de um carro da viatura e ele é levado para o tribunal. E lá o juiz, ele olha para esse criminoso que matou toda a sua família, você acompanhando tudo isso de perto, querendo a justiça por isso. E o juiz, ele olha para ele e diz, eu sei que você é um assassino cruel, violento,
Mas eu sou um juiz muito bom, muito amável. O meu amor, ele é sobre todas as minhas outras, sobre os meus outros atributos. Eu não fico irritado com ninguém. O juiz fala isso. Então você pode ir, eu te perdoo, você está livre. Então, o que é que você faria, você vendo isso acontecer? Aquele cara matou toda a sua família. E ele foi pego em flagrante. E no dia do juiz disse que é bonzinho, porque ele ama todo mundo, não fica zangado, não fica irado, é um Deus bom. Estão entendendo a equivalência aqui? É um juiz bom, então ele vai soltar aquele cara que fez tudo isso com a tua família. O que é que você vai fazer? Eu tenho certeza que você não ficaria parado. Eu tenho certeza que você não ficaria olhando dizendo, ai que juiz bom, lindo esse juiz. Não. Eu tenho certeza que você pularia da sua cadeira, você gritaria, você ficaria louco, você ia pedir justiça, você ia escrever para todo mundo, presidente, deputado, você ia colocar no Facebook, ia ser um negócio que nem foi feito ultimamente, ia sair para o meio da rua, ia convocar as pessoas para dizer que ali, aquele juiz, ele era injusto, e o que ele fez foi mais perverso do que o próprio assassino em matar a tua família. Porque ele justificou o perverso. E ele soltou uma pessoa nas condições de sua perversidade. Você vê o problema, se Deus é justo, Ele não pode perdoar você sem Deus se tornar perverso. Porque se Ele lhe perdoar, quem está sendo perverso é Ele. Como que a gente resolve isso? Como que eu conheço um Deus tão diferente, eu conheci um Deus que jamais poderia fazer isso. O Deus que eu conheci era diferente, Flávio. Não é esse Deus que tu está falando. É porque esse Deus aqui é o Deus da Escritura. E eu não quero que você tenha um conceito errado de Deus. E eu não quero que você se equivoque diante de Deus. Fique com conceitos equivocados, porque é a sua vida que está em jogo. É a sua alma eterna que está em jogo. O que você pode fazer em seu estado de justa condenação por causa de seu pecado? Contra um Deus santo e justo. O que é que você pode fazer? Nada. Você não pode fazer simplesmente nada. Como Deus pode te perdoar e continuar sendo santo e justo? Porque se Ele te perdoar sem satisfazer a santidade dEle e a justiça dEle, que é santa, Ele deixa de ser Deus e deixa de ser justo e passa a ser injusto, segundo diz Provérbios. Como você pode ter um relacionamento com Deus? Existe alguma maneira de você conseguir reativar esse relacionamento com Deus? Agora você já conhece quem Deus é. Deus é santo, justo, perfeito, maravilhoso, íntegro, todo-poderoso, que comanda tudo. Tudo está no controle dele. A santidade de Deus espelha a sua justiça perfeita, santa e justa em condenar os pecadores. Sua mente pode entender o verdadeiro amor de Deus. Sua mente pode entender agora o verdadeiro amor de Deus. Onde encontra o verdadeiro amor de Deus? Existe a possibilidade de você encontrar o amor de Deus e também possivelmente estar equivocado com relação ao amor de Deus? Como restabelecer esse relacionamento com Deus, que foi perdido no Éden, quando o homem caiu e ofendeu a Deus com sua desobediência, ofendeu a santidade de Deus com a sua rebeldia? Lá no Éden, mudou toda a situação e a condenação ficou sobre a vida do homem. Como você pode restabelecer esse relacionamento com Deus? E como Deus pode te perdoar sem que Deus não seja injusto? Deus é santo. Lembre-se disso. Santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. O Deus criador, sustentador, consumador. Quem é Deus? É um Deus santo, justo, bom e perfeito. E que condena pecadores. E que o amor de Deus é muito maior do que o que você imagina. Não é um amor barato, que Deus está empenhado em te dar coisas somente para a tua felicidade aqui. Coisas terrenas, passageiras. Não, é muito maior do que isso. Mas isso não é assunto para mim agora. Eu só queria mostrar para vocês quem Deus é. Um Deus santo e justo. Agora, como você pode
restabelecer esse relacionamento com Deus e conhecer realmente o amor de Deus, isso aí vai ser em outra ocasião. Vocês vão ouvir isso de outra pessoa, não vai ser de mim. Agora, vocês conhecendo quem vocês são realmente, que vocês já conheceram hoje pela manhã, conhecendo quem Deus é, você vê que você está numa condição muito complicada e que você não pode fazer nada, porque Deus é santo e você não. Mas o resto vocês vão ficar sabendo como vocês não podem fazer nada mesmo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua santidade, te louvamos pela tua justiça, Senhor, te louvamos pela tua santa ira, Senhor. Senhor, porque tu és um Deus que condena, Senhor, e que tu está apartado de tudo que é pecado, de tudo que é mal. Senhor, não permita que as nossas mentes e o nosso coração viva alienado ao verdadeiro conhecimento de Ti, de um Deus santo, de um Deus puro, que requer santidade, pureza dos seus filhos. Não permita, Senhor, que esses jovens saiam daqui sem um conhecimento errado, Senhor, de Ti, que eles saiam com conhecimento do Teu próprio revelar na Escritura, Deus. Que a mente deles e o coração deles seja moldado, Senhor, pelo Teu revelar na Escritura, pelo que Tu és verdadeiramente. Que Tu não és, Senhor, esse Deus que promete coisas materiais e luxo e riqueza. Senhor, isso é tão miserável, isso é tão pobre, Senhor, diante de um Deus que pode, Senhor, nos dar e desfrutar de uma eternidade contigo mesmo. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores. A Tua santidade, Senhor, faz, Senhor, coloca para fora, Senhor, de nós tudo aquilo que nós somos e nós nos envergonhamos com a nossa situação. E nós Te louvamos pelo que Tu és, Criador de todas as coisas, aquele que é juiz justo, eterno. Senhor, e que a nossa vida seja moldada pelo verdadeiro conhecimento de Ti através da Tua palavra. Abençoa a vida desses jovens, que eles possam Te conhecer mais e mais, Senhor. E que eles possam entender e saber que eles não podem viver equivocados em relação a Deus, a Ti, Senhor, e que eles não podem viver sem Ti. Eles não podem viver sem Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.